Bom, pessoal, para fazer a nossa receitinha de hoje, nós vamos precisar de 3 ovos, tá? Nós vamos estar colocando aí no liquidificador 3 ovos inteiros, certo? Vamos colocar também, para liquidificar, uma xícara de leite. Eu tô colocando leite de coco, mas você pode colocar leite normal, tá, gente? Leite integral normal, eu tô colocando de coco, certo? Vou colocar, é opcional, tá? Mas eu vou colocar uma xícara de milho verde. Esse meu milho é um milho, tem uma espiga de milho aqui em casa, e tô colocando. E também tô colocando quase uma xícara de margarina derretida, tá certo? Também opcional, você pode estar colocando óleo, né? Mas no meu caso aqui, eu preferi optar por colocar margarina derretida, tá? Eu acho que a consistência do bolo, ela fica melhor. Eu não sou muito apta a estar usando óleo, não gosto muito, né? É uma opção minha, então, uns cubinhos de doce, né? De goiabada dentro da nossa massa do bolo, certo? Vou estar passando na farinha de trigo para ver se ele não afunda, mas se você quiser colocar normal, você pode colocar normal, tá, gente? Porque às vezes ele acaba afundando, umas vezes afunda, outras vezes não afunda. Então, assim, eu vi umas dicas que se você passar a goiabada na farinha de trigo, não afunda, né? Então vamos ver se realmente isso é verdade ou se é um mito, tá? A gente vai dar uma testadinha aí. Eu tô cortando aqui em pedaços bem pequenininhos, tá? Vou passar aqui só para vocês verem como é que fica. Mostro direitinho para vocês. É só colocar, quando a gente vai passando na farinha de trigo, ele vai soltando. É bem simples de passar, tá, gente? Eu tô gravando aqui com uma mãozinha só, então fica mais difícil. Mas eles ficam assim, tá? Bem facilzinho realmente de passar, tá? Vamos agora fazer aí o restante da nossa massa do bolo, tá? Então agora, ó, vou mostrar para vocês os ingredientes secos para poder estar acrescentando o que a gente liquidificou, tá? Então eu vou estar utilizando aí, sem erro, né? Essa quantidade. A gente vai estar utilizando o tamanho de uma xícara para todos os ingredientes, uma xícara de fubá. Eu não tenho aquele fubá fininho aqui em casa, certo? Mas se você tiver o fubá fininho, você pode estar utilizando, ele vai ficar melhor, certo? Mas eu só tinha flocão, então utilizei flocão, uma xícara de flocão, uma xícara de açúcar e uma xícara de farinha de trigo. Essa farinha de trigo que eu tô usando, ela tem fermento, tá? Então, ó, misturar bem esses 3 ingredientes, né? A mesma quantidade de ingredientes. Se você utilizar um fubá que não é flocão, então ele vai ficar menos duro, tá? Mas não vai ficar duro não, porque o segredinho, na realidade, é você acrescentar a mesma quantidade para a farinha de trigo, a mesma quantidade para o flocão, tá, gente? E o segredinho, uma dica de ouro para esse bolo, essa xícara de milho vai deixar o seu bolo super saboroso, super perfumado, tá? Vocês vão simplesmente amar essa receita, tá? E aí, ó, mexer bem, tá? Só pra misturar, não vai ficar uma massa muito grossa, não vai ficar uma massa muito espessa, vai ficar uma massa um pouco líquida, certo? Mexe bem, tá, pessoal? Pra poder estar acrescentando aí, por último, uma pitadinha de sal e o fermento. Apenas isso. E levar esse bolo delicioso para o forno. Você pode estar fazendo aí, ó, para essas suas festas juninas. É uma pedida maravilhosa. É um bolo super tradicional aí das festas juninas. Mas também é um bolo que você pode estar fazendo no seu dia a dia. Aqui em casa, todos amam esse bolo. Para estar tomando com um cafezinho. Gente, ele é incrível. Muito saboroso. Delicioso. Com a goiabada, fica uma apresentação assim incrível, tá, gente? Se você tá chegando aqui no Lado da G pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube compreenda que você tá gostando do conteúdo, tá bom? Seja muito bem-vindo, tá, pessoal? Um cheiro da G. Me conta aqui nos comentários de onde você tá assistindo esse vídeo, tá? É muito importante que você deixe o seu like, que você deixe um comentário carinhoso, tá bom? E aí, ó, a massa vai ficar dessa forma. Depois que colocar o fermento, é só colocar os cubinhos de goiabada, tá? Misturar levemente e aí levar ao forno, né? Pré-aquecido, numa forma untada aí, tá, gente? Enfarinhada. Esse tempo de cozimento, ele vai depender de cada forno, tá? E a temperatura que você deixou, na realidade, né? Então, vai mais ou menos de 30 a 35 minutos, você coloca um palitinho, né? Quando esse palitinho sair aí bem limpinho, você já sabe que tá bom, né? Um bolo normal. Então tá aqui, ó, eu coloquei o fubá também ao redor dessa forma, tá?
E agora eu vou levar para tá assando esse bolinho, certo? Vou mostrar para vocês como ele ficou, simplesmente maravilhoso, um bolo super perfumado. O milho, gente, faz aí toda a diferença na hora do preparo do seu bolo e na hora também que ele tá pronto, tá? Então é uma dica assim de ouro de verdade para você que realmente gosta daquele bolo com um saborzinho diferente, com aquele sabor de milho mesmo. Entrega tudo, né? Realmente, quando você coloca aí esse milho. Se você não tiver um milho in natura, você pode colocar uma lata de milho em conserva mesmo, tá? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a cobertura para esse bolo, tá? Então, eu vou aqui, ó, colocar para derreter com água, né? Não vou colocar uma lata toda de doce, né? Essa aqui é uma da grande, né? Então, eu vou colocar ela quase toda, vocês vão ver aí a quantidade. Eu agora vou fazer 2 desenhozinhos de estrelinha, tá? Vou fazer 2 moldes de estrelinha para tá só decorando a parte de cima desse bolo, tá? Você pode fazer decoração, ou também se não quiser, não precisa. Então, eu deixei, ó, mais ou menos aí, ó, um terço, né? Dessa lata de doce. O restante foi todinho para poder derreter. Vou estar colocando aí meio copinho de água, mas vai de acordo com a grossura aí dessa minha cobertura, tá? Se eu quero um pouquinho mais fina, então vou deixar mais fina, mas se eu perceber que ela tá um pouquinho mais grossa, eu vou acrescentar também um pouquinho mais de água, tá? Rapidinho esse doce ele vai derretendo aí com fogo baixo, né? Vou fazer agora o desenforme para que vocês vejam aí, a nossa cobertura já tá pronta. Vou desenformar aqui o nosso bolo piscininha para que vocês possam ver aí, desenforma super fácil, tá, gente? É um bolo super tradicional, um bolo de fubá, né? Com gostinho aí de um bolinho de milho, olha só. Realmente desceu, todos os cubinhos ficaram na parte de baixo, mas não tem problema, não vai ter problema, né? Então, olha que calda maravilhosa, olha só como ficou. Se você deseja uma calda mais molinha, você pode estar colocando um pouquinho mais de água, mas para mim ela tá perfeita desse jeito. Então, é só colocar aí por cima, né? Para preencher toda essa parte do bolo, né? Essa piscininha aí, vamos fazer uma piscina de goiabada para deixar esse bolo simplesmente maravilhoso. Gente, aqui em casa todo mundo ama. É realmente um bolo muito saboroso que vocês devem fazer aí na casa de vocês em qualquer época, tá? Não precisa ser nessa época só de festas juninas, mas de qualquer época, porque é um bolo muito, muito saboroso, tá? Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Não esquece de deixar o like, tá? Se você tá chegando aqui no Lar da Gi pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gi, tá? Do Lar da Gi. E aí, ó, fiz para vocês hoje um bolo de fubá, tá certo? Com a cobertura de goiabada. Espero que realmente vocês tenham gostado, tá certo? Vamos ver agora, eu vou cortar para que vocês vejam a textura desse bolo, como realmente esse bolo ficou. Como vocês já sabem, não é um bolo tão fofinho, né? É um bolo de fubá e bolo de fubá ele não fica tão fofo. Mas o nosso bolo, ele também não vai ficar aquele bolo duro, tá, gente? Já dei a dica para vocês de estarem acrescentando aí a mesma quantidade de farinha de trigo para a mesma quantidade de fubá, tá? Então, olha só, maravilhoso, tá? Ele ficou aí com essas bordinhas aí, mas é por conta do fubá, né? Que eu polvilhei a forma com o fubá. Mas olha só a parte de dentro, que maravilha. Olha a cor desse bolo e o perfume, gente, incrível. Só façam porque bolinho pronto, olha só que maravilha. A cor, né? A gente já consegue visualizar aqui um bolo super bonito, brilhante, né? Uma cor incrível. Teve aí, né, um processo de assar, né? Muito, muito, muito bacana. Ele realmente, assim, assou por completo.
né? Ficou aí bem fofinho, a gente consegue visualizar que ele inchou aí, ficou fofinho. Agora eu vou estar fazendo aqui com vocês a nossa cobertura, né, para colocar lá na nossa piscininha. Eu vou estar usando aí, ó, quase uma lata completa de goiabada, certo? Eu dividi aqui uma parte, vou fazer 2 estrelinhas para enfeitar a nossa parte de cima do bolo. Dividi aí, ó, numa espessura boa. É só cortar assim 2 moldes de estrelinha. Você pode estar fazendo o desenho que você quiser. Olha a quantidade que sobrou de doce, tá? Da lata. E o restante eu vou estar utilizando isso tudo, tá? Vou colocar aí na panelinha para levar ao fogo e vou estar colocando meio copo de água, mais ou menos. Caso necessário, eu coloco mais água, certo? Vou colocar um pouquinho mais de água, porque conforme ele vai derretendo, eu vou vendo se ele vai ficando mais grosso ou mais fininho. Isso vai de acordo com o seu gosto também, tá? É só esperando aí ele derretendo e eu vendo aí a espessura que ele vai ficar, tá? Então já acabou, eu desliguei, acabei não gravando, mas aí eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Vou desenformar aqui esse bolo pra gente ver como ele ficou. Olha só, gente, que maravilha, não grudou na parte de baixo. Ó, como eu falei pra vocês, né? Realmente desceu tudo, né? A goiabada ficou toda na parte de baixo, mas tudo bem, não tem problema. E a minha goiabada, ó, ficou bem grossinha. Se você quer uma goiabada mais fininha, você acrescenta um pouco mais de água, tá? Mas aí eu vou deixar ela dessa forma para estar colocando aí nessa parte de cima do meu bolo piscininha, tá? Olha só que maravilha, gente, fica incrível. A apresentação desse bolo é maravilhosa. O sabor desse bolo é incrível e o perfume dessa goiabada nem se fala. O cheiro aqui, ó, na minha cozinha tá incrível. Porque essa goiabada, a qualidade dela é maravilhosa, né, gente? Parece aquele doce de goiaba que a gente faz caseiro em casa. É maravilhoso. E aí, olha só a apresentação desse bolo. Que apresentação incrível para vocês fazerem aí nas festas juninas, uma mesa posta junina aí, para estar servindo para a família de vocês. Simplesmente perfeito, né? Só faça, gente, na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Tenho certeza que a família de vocês vai aprovar, vai ser aprovadíssima aí na casa de vocês. Se vocês fizerem aí essa receita, deixem aqui, me marquem, deixem aí o comentário, tá, gente, no meu vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, tá, gente, se vocês ainda não são inscritos aqui no Lar da Gi, se inscrevam nos Lar da Gi, tá? Um beijo pra vocês. Vou partir aqui esse bolo porque a gente precisa ver o resultado. Como ficou essa massa, ó, super macia, tá? O corte super macio. Então a gente já consegue visualizar que o bolo ficou incrível, tá? Ó, gente, olha só o resultado. Que incrível, tá? Eu tô aqui, ó, falando pra vocês, já salivando, porque realmente que maravilha de bolo. Olha só que maravilha, lindo, lindo, super perfumado e saboroso, tá, gente? Só façam. Um beijo da Gi. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal. Gente, que incrível. Muito, muito, muito bonito. Muito saboroso. Olha só a consistência. E super fofinho, tá, gente? Olha só. Olha só. Muito, muito, muito saboroso. Olha só, gente, que maravilha de bolo. Tchauzinho, tá, pessoal? Não esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo. Façam aí na casa de vocês esse bolo maravilhoso de fubá com goiabada, tá, gente? E não se esqueçam, tá? Não se esqueçam de deixar o like. Um cheiro da Gi e até o próximo vídeo.